Você está ouvindo ao Laços Podcast. Bem-vindos ao Laços Podcast número 2. Eu sou a Wendy Bittar. E eu sou Marina Arinelli. E é aqui no Laço que vamos discutir tudo sobre o seu animal. E nesse episódio vamos conversar sobre obesidade de cães e gatos. Mas antes, a gente vai para os comentários que chegaram durante a semana. Não esquece que a gente tira suas dúvidas, pega suas sugestões, pega seus recadinhos também no site laçospodcast.com.br, no Facebook e no Twitter. E também, se precisar, tem o e-mail laços@laçospodcast.com.br. O Antônio Dias mandou uma pergunta pelo Facebook, um assunto que a gente conversou, foi muito falado agora há pouco, que foi no final do ano sobre fogos de artifício e tal. Rolou, né, várias mensagens no Facebook, várias imagens no Facebook sobre isso. Ele pergunta assim: aquela história de amarrar um tecido em volta do corpo do cão realmente ajuda com o medo de fogos de artifício? Então, eu não tenho experiência própria pra falar, mas essa é uma técnica conhecida. Quem criou essa técnica foi Temple Grandin, que é uma mulher que é autista, e ela reparava que toda vez que ela ficava muito ansiosa, ela fazia mais ou menos isso. Não vou saber falar se era com tecidos exatamente, mas ela colocava algo parecido que a apertava e dava uma sensação de calma e de tranquilidade para ela. E ela é uma especialista em comportamento animal hoje, inclusive ela desenvolveu várias técnicas até em abatedouros, tudo para melhorar o conforto do animal. E é baseada, essa técnica dos tecidos é baseado nessa experiência dela, tá? Nisso que ela desenvolveu. Eu não tenho experiência prática, não tive ninguém que me relatou se realmente funciona ou não, mas acho que vale a tentativa sim, tem embasamento. Tem alguma outra coisa que a gente possa fazer quando tem jogos de futebol, final de ano, fogos de artifício de Réveillon, ou essas coisas, algum outro tipo de comemoração assim marcante, que tem realmente muitos fogos? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para alguma outra técnica que você conheça? Olha, existem alguns medicamentos homeopáticos que ajudam, que são utilizados especialmente para isso. Um deles que a gente tem tido bastante resultado chama Anizen, é um spray que ele tem um efeito parecido, ele acalma o animal, mas ele é todo homeopático, então ele é muito legal. E normalmente é tentar deixar o animal num ambiente tranquilo, estar sempre por perto para que ele não faça nenhuma loucura, não pule de janela, não atravesse vidro, essas coisas que eles tentam fazer. Tá sempre por perto para dar um amparo para ele e tentar não assustar mais o animal, correndo atrás dele, ficar pegando ele no colo, à força. Se ele escolher um lugar para ficar quietinho, respeita ele, mantém ele quietinho, sempre por perto para ver se ele não vai se machucar. E existe essa medicação que é algo parecido. Vamos começar então esse papo agora sobre obesidade de cães e gatos? Vamos! Então fala pra gente, Marina, como que eu sei que meu cão, meu gato estão obesos? Como que eu sei, tipo, ele é gordinho, simpaticão, mas como que eu sei que isso já é um problema, que isso já é obesidade ou não? Se é um cachorro saudável, um gato saudável, só um pouco avantajado. É sempre importante olhar para o seu cachorro. Na verdade, a obesidade, primeiro passo se dá na condição física do animal. Então, olhou pro gatinho, olhou pro cachorrinho, ele tá redondinho, não é um bom sinal. Tem que passar a mãozinha nele, ele tem que ter cintura, então onde acabar a costela é sempre bom que tenha curvinhas. Um pouco o tórax um pouco maior do que onde acaba a costelinha. Né? Com exceção de algumas raças que isso não fica tão aparente. Como o Bulldog, porque ele é um cachorro bem quadradinho, né? Então a parte de trás também é bem forte. Tirando isso, tem que ser fácil de palpar costelas. Então, se você vai fazer o carinho na lateral ali do corpo do animal, onde fica o tórax,
você tem que sentir as costelas com uma certa facilidade. Se você afunda o dedo pra conseguir sentir a costela, isso também já é um excesso. E sem tocar, se não tocar, só de olhar, se aparece muito as costelinhas, é porque ele tá indo já pro outro extremo e tá... Outro extremo muito magro. Se não aparece nada, é porque tá gordinho. Tem cachorro que não aparece e tá bem, né? Não necessariamente, depende também da raça do bicho. E a barriguinha, sempre dá pra ver barriguinha, tá? Então, o cachorrinho que é gordinho, o gato que é gordinho, ele acumula ali no abdômen gordura também. Então você vê que é o cachorro, ele tá um pouco mais quadradinho, você vê, né, olha de perfil, ele tem um tórax que não faz uma curva pra entrar no abdômen, ele é totalmente reto, lembrando dessas raças que são diferentes, que são mais fortes, que nem o Bulldog de novo, eles normalmente não fazem isso tão visível, mas normalmente ele tem que ter uma diferença entre abdômen e tórax. Ele tem que afundar. Isso não acontece é porque tá em excesso. E o gato acumula muita gordura em abdômen. Então você vê banhinha uma mesmo pancinha. ali no... banhinha ali mesmo no abdômen. Você consegue às vezes pegar, fica, como dizem por aí, uma pochetinha mesmo ali. Entendi. E daí se meu gato, já é gordo, aí é só eu ir lá na tabelinha vamos supor, eu dou ração, vou lá na tabelinha da ração e olho o peso dele, o que ele quer, tem lá, né, ganho de peso, manter ou perda de peso. Sigo lá a perda de peso e tento já fazer dieta com ele. E só se não der certo, procuro o veterinário. Ou já procuro o veterinário antes de tudo, a hora que eu perceber que eu me dar conta que ele é obeso. Já procuro o veterinário pra fazer exames. Como que é isso? Como seria a melhor maneira de conduzir isso a partir do momento que eu percebi que o animal é obeso? Bom, ele sendo gordinho, é sempre bom fazer uma avaliação, porque a obesidade, assim como em gente, em cão e gato, pode trazer um monte de problema. O que, por exemplo? Colesterol alto, triglicérides alto, problemas cardíacos, problemas articulares, tipo joelho, coluna, dependendo da raça, a coluna sofre muito. Hipertensão. Hoje em dia a gente já tem obesidade como causa de hipertensão, então o cachorro tem pressão alta sem ter outros problemas, isso é só questão de obesidade. Diabetes, o cão e o gato também pode desenvolver por conta de obesidade ou de má alimentação, né? Uma alimentação incorreta. Não tem órgãos internos também que às vezes ficam com gordura ou com, não sei se é uma camada, uma capa, alguma coisa assim, que eu acho que eu já ouvi falar sobre isso? Na verdade, assim, a gordura ela é absorvida e armazenada em todo o corpo. Então, internamente, abdômen, tórax, tudo isso vai fazer acúmulo e até ao redor do coração. Então, se o cachorro ou o gato, ele é obeso, ele vai ter acúmulo de gordura em órgãos também, o que prejudica o funcionamento de alguns deles, né? Então, coração, que tem muita gordura ao redor, prejudica. Então, por isso que a gente acaba tendo problema cardíaco em bichinhos gordinhos. Acúmulo no fígado é muito comum. O gato sofre muito com isso, porque ele acumula demais no fígado. Isso traz problemas futuros pra ele também. Mas a gordura, na verdade, vai pra tudo quanto é lugar. Entendi. Então, o ideal seria levar no veterinário a partir do momento que eu acho que tá passando um pouco do ponto aqui. Daí eu levo no veterinário e daí vejo se o veterinário passa realmente só uma dieta, aconselha só uma dieta, ou se já pede exames, às vezes por outros sinais também. É isso? Exatamente, tá? O veterinário ele te auxilia aí a saber o que mais pode estar acontecendo. Se for só alimentar, o veterinário também segue um acompanhamento. Então, tá obeso, tá com 25, 30, 40% acima do peso, ele vai te passar uma dieta específica. E aí existem hoje em dia no mercado várias rações específicas para perda de peso. Então, não são só as rações light com menos gordura, são rações específicas para perda de peso e tem que ser dadas exclusivamente e só elas. E aí o veterinário vai te prescrever e vai acompanhar isso com o passar do tempo. Quando a gente prescreve uma dieta, a gente espera uma perda em porcentagem de gordura. E isso é importante que seja reavaliado a cada retorno, a cada consulta, o quanto a gente realmente está sendo efetivo nessa correção alimentar aí do cachorro ou do gato. Entendi. Acho que é importante lembrar também que, assim como na nossa dieta, a gente não pode esquecer quando a gente meio que burla a dieta do cachorro. Então, ele pode comer as alimentações principais conforme o veterinário indicou, conforme você viu na ração, que é o ideal, mas não pode esquecer se você deu petisco, se você acabou dando alguma coisa durante o dia, que é por isso que o peso dele ali tá cravado na balança, né? Isso influencia muito.
Não adianta você fazer... São rações caras, assim. Se a gente for falar até financeiramente, são rações que não são fáceis de você manter o tempo todo. Você tem um animal grande com uma ração dessa, é caro. E aí você vai lá e dá o bifinho, dá lá um biscoitinho no meio do dia, pão. Não adianta. Você vai perder o efeito daquilo que você tá comprando e se propondo a fazer. Não adianta, você tem que seguir corretamente. Existem algumas verduras, existem alguns legumes, existem algumas frutas que você pode dar nesse meio tempo. E existem até rações hoje em dia que trabalham um pouco mais com a questão de saciedade. Então, o animal come uma quantidade não tão grande, mas ela dá uma sensação de saciedade porque ela tem mais fibra, tem outros componentes que às vezes o animal não sente tanta fome como você acha que ele vai sentir, né? Entrar numa dieta, as pessoas pensam que o animal vai passar fome. Não vai passar fome. Hoje em dia existe coisas no mercado que você já consegue suprir disso. E existe inclusive petiscos light, petiscos zero gordura. Então é uma opção se você quiser não abrir mão, mas pão, a carninha, eu tô comendo e dou só um pedacinho de carninha, não dá. O cachorro pesa, um cachorro de 10 quilos, comer um pedacinho de carninha é diferente de você de 70, 80 quilos comer um pedacinho de carne. É totalmente diferente, a absorção é totalmente diferente. Entendi. Daí se o meu cachorro, por exemplo, no caso, ele toda manhã ele vem e quer tomar café da manhã junto, né? Ele fica na porta da cozinha pedindo ali o pedacinho de pão que a gente já acostumou a dar um pedacinho de pão pra ele. Azar, então. Filhão, tá de dieta, fica na sua, segura sua onda, você vai ter que caber naquela roupinha, naquela coleira, pra desfilar pelo bairro bonitão. Troca por ração. Então, assim, você pode pegar um petisco, o cão, por mais que ele sinta o cheiro, tudo, se você tá comendo na mesa, se né, seu cachorro entra na cozinha, por exemplo, com você tá comendo alguma coisa, pica do lado uma maçãzinha. Então, quando você come a maçã, você come o pão, você dá maçã pra ele, porque ele vai esperar receber alguma coisa de você. Então, pega o que você tem ali, pega uma opção light mesmo, que é o que você faria com você se você fosse entrar numa dieta, e dá. Ou opta pelas opções de bifinhos e biscoitinhos zero gordura que tem no mercado. E aí você dá o petisco light no momento em que ele comeria o pão. E aí, nessa questão de zero gordura, light, diet, é aquela mesma, mesmo que as dúvidas que a gente tem pra gente, né? Diet é pra quem é diabético ou não. E daí light seria mais a ver realmente com gordura. O cão, nos petiscos de cão e gato, não tem tanta essa diferença. Porque como basicamente eles comem ração, você tem rações para diabéticos e obesos, você tem ração só para diabéticos, você tem ração só para obesos. Então, você consegue conciliar muita coisa. Entendi. Então, não tem tanta diferença no pacote em si. A diferença maior que você tem é do light pro dietético mesmo, né? Então, assim, o light é a versão daquela ração. Então, eu compro, vamos colocar uma marca qualquer, a Dog Chow, pro meu cachorro. E eu vou comprar a Dog Chow Light. A Dog Chow Light é uma versão Dog Chow com menos gordura. Não é uma ração dietética para perda de peso específica. Mas se você respeitar a quantidade, normalmente ela surte efeito em emagrecer. A gente tem uma grande vantagem com cães e gatos porque eles não abrem a porta da geladeira. Então ele só vai comer aquilo que você der. Então, se você der o light, ele vai, e respeitar a quantidade, respeitar as porções, ele vai conseguir ter uma adequação de peso. Ou não consegue ter adequação, existem rações mais específicas que são realmente dietéticas para perda de peso, específicas para isso. Lembrando que você tem que respeitar essa quantidade e essa alimentação. E se eu quiser dar comida pro meu cachorro? Como que funciona isso? Seria uma boa? Eu já ouvi falar que é meio que um tabuzinho isso, né? Alimentar o cachorro com ração ou com comida natural, um arroz, uma carne, legumes e tal. O que você acha que é melhor ou não tem o melhor, ou depende muito? O que você acha? Eu acho que depende muito, pra falar a verdade, porque assim, a alimentação natural, ela tem um desafio, eu acho, ela tem que ser bem balanceada. Não adianta você dar arroz, legumes e carne e achar que isso é suficiente pro seu cão. O cão e o gato são animais carnívoros. O gato, ele é estritamente carnívoro, ou seja, ele é dependente de proteína da alimentação para ter um bom funcionamento do corpo dele.
Então ele precisa de certos nutrientes que a gente não consegue suprir só numa alimentação básica. O cão já não, ele come mais variado, mas assim, ele também requer uma quantidade, por ele ser carnívoro, ele requer uma quantidade de proteína e de vitaminas e minerais diferentes da nossa. Então a alimentação balanceada de humano não é a mesma alimentação balanceada de cão e gato. Então o ideal é você passar por um veterinário que te oriente. E existe hoje em dia várias linhas de veterinários que são nutricionistas e que te indicam alimentações balanceadas e suplementos para você colocar na alimentação. Então você pode fazer uma comida, eu não sou contra, eu acho que você pode fazer uma comida e colocar os legumes que são indicados, tudo que é bom, mas você tem que suplementar. Entendi. E aí, a ração é muito opcional. A ração entra na praticidade, né? Do que você quer dar, porque ela é fácil, ela tá pronta, você coloca, o bicho come e acabou. E a comida envolve todo o fazer, né? Todo o tempo gasto pra isso, mas é totalmente opcional. Existe gente que não gosta de ração por ter transgênicos. Hoje em dia já tem no mercado rações sem transgênicos. Então também é uma opção. Hoje em dia existe no mercado rações mais próximas dos animais, mais próximo do natural, né? Que são livres de grãos. Que se você for pensar numa natureza, um cão ou um gato livre numa selva, ele não comeria um grão, ele não comeria um milho, ele não comeria um arroz, ele não comeria isso, ele não entra na dieta natural, né, dele. E a gente coloca isso nas rações também. Mas hoje em dia existem rações livres de grão. Então também é uma opção, se você quiser lidar isso um pouco mais natural possível, mas é uma ração, é um alimento preparado já pronto. E se eu for, vamos supor que eu sou vegetariana e quero que meu cachorro seja vegetariano, é possível? Não, eu não acredito nisso. O cão, ele é carnívoro, né? O cão é um lobo, ele vem do lobo, ele caça pra comer, ele precisa de farinha de osso, ele precisa de farinha de carne, né? Então, assim, eu digo a farinha porque ele precisa do pó, né? Lógico que na natureza ele rói, ele come, ele ingere isso, e a gente coloca na ração dessa maneira, né? Como farinha. Então ele precisa disso, por uma boa manutenção. Fonte de cálcio, a necessidade de cálcio, a necessidade de minerais é diferente da gente. Então não tem como a gente suprir só com vegetais. A gente tem que colocar. Lógico que assim, tem também algumas doenças que você tem que restringir um pouco isso. Mas aí é caso a caso muito específico, não dá pra generalizar, não. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que, talvez coincidência ou não, mas que associaram o fato de dar ração com problemas, por exemplo, a muito longo prazo, por exemplo, com doenças como câncer, por exemplo. Você acha que isso é possível? Você acha que isso é verdadeiro? É lenda? Eu acho difícil afirmar. Assim, até que ponto? Porque essas afirmações acontecem assim. Normalmente o que eu escuto no consultório é assim. Antes os cachorros, eles eram tratados com comida e eles não tinham câncer. E eles não tinham diabetes, eles não tinham problemas. E hoje o cachorro tem e ele come ração e a pessoa associa. Não acredito que isso seja uma verdade. Porque assim, antes, o quanto o cachorro de quintal que comia o resto da sua comida, ele era levado ao veterinário. Ele era examinado. Diagnóstico, né? Quanto ele era diagnosticado com problemas. Hoje em dia a gente tá super avançado, graças a Deus, na medicina veterinária, só que mesmo assim a gente subdiagnostica, a gente perde animal por doença que às vezes a gente não sabe diagnosticar. Não é um erro, é um erro de classe, é um erro de geral, não tô criticando um ou outro, mas assim, a gente erra porque são coisas que não são frequentes e às vezes não passam pela nossa cabeça, mas eu acho que não dá pra fazer essa correlação ração-doença. Eu acho que dá pra fazer a correlação o quanto o animal vivia antes, o quanto o animal foi diagnosticado e acompanhado antes com essa comida do que ele é agora. Então assim, hoje em dia é comum você levar um animal pelo menos uma vez ao ano ao veterinário para receber as vacinas e passar por um exame clínico completo que você vê se o animal já tá com problemas desde inicial. E antes você só levava a hora que o animal realmente dava ruim. Então são momentos diferentes que não dá pra comparar. E aí não dá pra você associar esse momento diferente a uma comida. Entendi. Não tô falando que não tenha, pode ser que tenha, né? Por ser uma ração formulada, ela é desidratada, ela é todo um processo até você conseguir fazer o grão da ração, né? Então pode ser que a gente tenha algumas associações e que prejudique, mas assim, enquanto isso não for comprovado cientificamente, eu talvez não vá acreditar fielmente nessa hipótese. Essa questão de dar comida ou ração pro animal, eu acho que a gente associa muito assim ao prazer de comer. Então a gente vê aquela ração que não tem às vezes um cheiro muito agradável, não tem um cheiro de carne, não tem um cheiro
agradável, apetitoso, pra gente, pelo menos, né? Aparência meio seca, aquele negócio craquelento, daí o cachorro sempre come, sempre a mesma ração, todos os dias, só aquele sabor, sempre, daí o que passa pela minha cabeça é se ele tá tendo prazer com aquilo. O animal precisa ter prazer também na alimentação, ou não, ele já acostumou nas outras encarnações, nas outras gerações, e que é normal comer só ração, ou como que seria isso? Na verdade, assim, o cão, vou falar separado do cão e do gato, porque os hábitos são um pouco diferentes de alimentação. O cão, ele, na verdade, assim, primeiro os dois não dá pra gente comparar com o humano, não são pessoas, então não dá pra comparar o prazer alimentar que a gente tem, ou que às vezes a gente coloca a ansiedade na comida, essa questão na comida, o cão faz um pouco, mas não faz tanto quanto a gente, porque a gente, né, pensa mais e vivencia um pouco mais, mas o cão faz um pouco disso, e o gato é uma questão diferente. Então, assim, eu não acho que o cão, ele sinta tanto prazer em comer. Ele tem cão que come por ansiedade, um pouco, então às vezes o dono tá fora, ele come, né, ou às vezes ele não come, então tem distúrbio alimentar por conta de ansiedade e tudo, então é uma questão. Mas a questão do gosto em si, tem cão que enjoa. Mas aí você tem que sentir o que seu cachorro, como é que ele tá. Ele tá comendo bem a ração, de repente ele não quer comer. Mas se eu dou outra coisa, ele come. Então às vezes não é um problema físico, é um problema de gosto. Então você troca a ração, às vezes ele volta a se alimentar. Então é uma coisa que a gente sempre pensa em cão, né? Então tem essa correlação. Mas ele não é tão visual quanto a gente. Se você pegar um monte de comida, misturar num pote, igual, por exemplo, tem gente que dá resto de marmita pra cachorro. Tá a comida lá toda misturada. Ele não vai olhar aquilo igual a gente falar, nossa, não vou comer. Né? Ele vai comer, ele vai pelo sabor. O faro do cão é diferente. Então o cheiro que a gente sente, o gosto que a gente sente, não é o mesmo que o cão sente. Entendi. Então não dá pra gente comparar exatamente isso. O que nos apetece não é necessariamente o que apetece ao cachorro. Não. Eu vou citar um exemplo que não é muito legal, é um pouco nojento, mas assim, o cachorro às vezes muitos cachorros gostam de comer cocô de gato. Pergunte pra uma pessoa que comeria um cocô de gato, nenhuma. Então assim, o cheiro, espero que nenhuma, na verdade. Agora assim, o cheiro que tem pra ele é atrativo. É atrativo às vezes comer um cocô dele mesmo, é atrativo um cocô de outro cachorro. Então assim, é totalmente diferente, não dá pra comparar, né? Não dá pra comparar sabor, não dá pra comparar olfato, é totalmente diferente. O gato, eu sinto que ele é muito diferente, porque o gato, ele é o contrário. O gato, ele se acostuma com uma alimentação e às vezes se você muda, dependendo do gato, ele não vai comer. Então você dá uma ração X, você muda pra Y, ele passa fome, mas ele não come. Ele é extremamente exigente em alimentação. Então, você fica com a pulga atrás da orelha. O gato é um animal, apesar de tender à obesidade, hoje em dia, a gente tem muito gatinho gordo também. É um animal que eu recomendo dentro do consultório que não coma só ração. Assim, dá ração, dá um requeijão, dá um peito de peru, dá de vez em quando uma carne. Não precisa ser todo dia, faça isso uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma quantidade pequena, porque a hora que o gato fica doente, se ele tá acostumado a comer só ração, ele não vai comer a ração, porque ele está doente, e você pode vir com salmão fresco inteiro na frente dele que ele não vai comer. Entendi. Então o gato é muito bom que você acostume ele a comer coisas diferentes, varia um pouco no cardápio, mas para essas situações de doença, depois, né, futuramente, se precisar, você ter alguma carta na manga. Ele come ração, só ração, mas ele gosta de requeijão, então quando ele ficar doente, você vai poder usar o requeijão, que é uma coisa que atrai ele, você vai conseguir dar. Entendi. Não é basear a alimentação nisso, porque eles também têm obesidade, mas é você diversificar um pouquinho mais a alimentação dele, porque o gato é um animal muito mais exigente de comer do que o cão. E no caso, essa transição de marcas e de tipos de ração, tanto pro gato quanto pro cachorro, é interessante fazer uma transição, não trocar, acabou um saco, você compra outro e começa do outro. É preciso mesclar as duas? É melhor, se você puder fazer isso, é melhor, porque você, assim, como é um animal, o animal tá acostumado a comer ração, ele tá acostumado normalmente a comer só um tipo de ração,
Então, por muito tempo, o organismo se acostuma também a absorver essa ração de uma certa maneira. E aí, às vezes, você oferece uma base diferente de comida, né? A fonte da ração diferente, então uma marca diferente. Pode ter alguns cães que causam vômito, tem alguns cães que causam diarreia. Não é uma coisa 100% garantida, se você trocar, vai amolecer. Mas tem a sensibilidade individual. Então, aquele cachorrinho, né, que tem uma sensibilidade, tem um estômago um pouco mais sensível, é sempre bom fazer gradual. Que dure de 5 a 7 dias é excelente. O cão que não tem tanta sensibilidade, às vezes você misturar uns 2, 3 dias já é suficiente. E misturar normalmente meio a meio, você já consegue trocar a ração. Né? A não ser aquele cão muito sensível que assim, come um grão diferente, ele vai ter um vômito e um diarreia. Aí esses cães é melhor que você demore às vezes até 10, 15 dias pra trocar uma ração. Então tem que ser planejado também a troca. Sim. Não dá tipo, opa, acabou o saco e agora o que eu vou fazer? E a escolha da ração pode ser com a ajuda de um veterinário. A escolha da marca e do tipo, seja light, não seja light, seja para adulto, para obeso, para não obeso e tal. Para grande porte, pequeno porte, existe muita variedade hoje no mercado, né? Então acho que seria a melhor pessoa para ajudar a escolher o veterinário. O veterinário sempre consegue, assim, ele conhecendo o seu bicho, ele consegue te orientar qual o melhor caminho. Se você não quiser ou quiser partir de uma, né, eu quero escolher alguma coisa, sempre opte por alimentos de marcas conhecidas, pelo menos, né, que tenham um embasamento. E veja essa questão da obesidade. É realmente gordo e precisa de uma dieta ou uma light eu consigo controlar, né? Então, essa questão você consegue pesar às vezes em casa, né? Ele não tá tão gordo assim, eu sinto as costelas, ele tem cintura, eu passo a mão na barriga dele, a barriga dele entra, né? Sobe a hora que termina o tórax. Então é um cachorro que tá começando a ficar gordinho. Troca por uma light, troca em casa mesmo, não tem problema. Respeita sempre a quantidade de comida que indica, né, no verso do pacote. Todos os pacotes têm, de todas as marcas. E aí a variedade é uma opção. É questão financeira e questão de adaptação do animal. Já tive cachorros que comem rações excelentes, assim, de marcas que hoje você pode falar que é top de mercado e que passa mal. E aí você tem que dar uma mais barata. E aí o cachorro fica bem. Como já tive cachorros que comem rações muito ruins e você vê que não tá tendo um aproveitamento bom e você troca e melhora. Então assim, é muito individual. O veterinário sempre é o mais indicado para te auxiliar nisso. É sempre bom ter um veterinário amigo por perto para conseguir te orientar. Indícios de que a gente não tá usando a melhor ração, além do peso, seja, né, um cachorro subnutrido ou um cachorro obeso, seria o que, por exemplo? Cai pelo? Que mais? Cai pelo, então queda intensa de pelo, o pelo não tão brilhante, não tão sedoso. É lógico que também tem cachorros de pelo duro que vai ter o pelo assim, mas você vai ver a característica do pelo na melhor forma que ele tem que estar. Fezes, condições de fezes também, então assim, você vai ver as fezes mais secas, menores, ou muito volumosas, fezes amolecidas, normalmente não são fezes normais, normalmente você tá na ração errada. Então é sempre olhar o que sai, né? O que ele ingeriu é o que sai, e a condição corpórea do animal. Então, pelagem tá bonita, aspecto de pele, de pelo tá legal, o animal tá com gordurinha, mas não tá tão obeso, ele tá... É uma série de fatores que você tem que juntar pra ver se tá no caminho certo. E bafo, tem a ver com a alimentação? Normalmente não, tem a ver com não escovar o dente, né? E assim, a ração, por mais que ela é um grão duro, normalmente ela não consegue fazer uma raspagem adequada. O certo seria escovar o dente do animal, né? A gente não faz isso. O certo seria você escovar pelo menos uma vez ao dia, fazer uma higiene oral, isso diminui a quantidade de placa bacteriana, né? De sujeira na boca, e é isso que normalmente causa o bafo. Alimentos mais moles geram mais placa bacteriana, porque ficam mais grudados na boca e, consequentemente, causam mais mau hálito. Mas não é a comida que causa o mau hálito, é porque ela gruda mais na boca, faz a placa e causa mais um mau hálito. Mas eu não posso ir lá pegando uma pasta de dente minha lá, uma Colgate, uma clareadora pra passar no meu cachorro com uma escovinha normal. Não deve ser por aí, né? Não, jamais. Existem pastas de dentes específicas para cães e gatos, existem pastas de alta aderência, então que você não precisa escovar tanto. Existem pastas que não são tão aderentes, que você tem que fazer escovação diária, mas que são bem saborosas. Tem uma grande variedade no mercado hoje. Dá pra você optar. Então vamos lá pra encerrar. Se meu cachorro tá com sobrepeso, eu entrei com ele na dieta, fiz caminhada, né? Que
caminhada é bom, certo? Certo, a gente não citou tanto aqui, mas sim, exercício físico auxilia muito na perda de peso. Então, tanto o cão quanto o gato tem que se exercitar. Seja caminhadas, seja natação, seja jogar uma bola, seja brincar com alguma coisa que o gato rastreie na casa, são brincadeiras. Então, isso tem que ser... São atividades, quer dizer, você tem que fazer isso diariamente também. As passeadas... Fazer só um parênteses, tomem cuidado, porque assim, o cachorro obeso é normalmente um cachorro sedentário, e é um cachorro que fica muito dormindo e muito deitado dentro de casa. Então não adianta você colocar uma coleira e sair pra caminhar com ele por 1 hora no sol. Entendeu? Ele vai passar mal. Então, caminhadas são caminhadas que começam com 5 minutos diários, não precisa passar disso. São caminhadas que você não deixa o animal cheirar o chão. Então, o passear pra ele fazer o xixi não é uma caminhada, não é um exercício. Você pode sair e deixar ele cheirar o chão. Terminou de cheirar o chão, ergue a cabeça dele com a coleira, né? Segura, posiciona a coleira às vezes um pouquinho mais alta, ou se for peitoral, você deixa bem próximo a você para que ele não tenha tempo de cheirar o chão e caminha com ele por 5 minutos, para que ele caminhe do seu lado. Constantemente. E aí, isso, semanalmente, você vai aumentando. Vê que ele criou uma boa resistência na primeira semana, aumenta pra 2 vezes ao dia, aumenta pra 10 minutos, aumenta 10 minutos 2 vezes ao dia, até que você chegue num horário, numa condição de passeio de meia hora, 2 vezes por dia, ou 1 hora por dia, para que você faça um gasto, né? Um gasto energético aí adequado. Tá legal. E daí, se eu fiz tudo, dieta, passeios, e meu cachorro não emagrece, eu juro que eu não estou dando petiscos. O que eu faço? Então, se você tiver com um veterinário, ele já vai te coordenar, ele já vai estar junto. Se você fez por conta e viu que não deu certo, você vai até um veterinário, e aí é bem importante a gente lembrar disso, que cão também tem hormônio, também tem problema de hormônio. Então, às vezes, um cão que tem uma baixa função de tireoide, ou que tem um aumento de algum outro hormônio como o cortisol, vai fazer com que o seu cão tenha muita dificuldade de emagrecer. E às vezes a gente tem que tratar disso, associando a dieta e associando as caminhadas para que ele consiga ter uma perda de peso adequada. Então a gente tem que somar as coisas, por isso que o veterinário nesse meio todo aí de obesidade de cachorro é importante estar para poder fazer o acompanhamento. Então não se esqueçam de doenças hormonais, isso pode também causar uma obesidade, às vezes é o único sintoma que o seu cachorro tem. Ele não tem outros sintomas, ele não bebe muita água, ele não é super esfomeado, ele não tem problema de pele, ele não tem outros problemas, mas ele é gordo e ele pode ter um problema aí hormonal junto. Bem, espero que vocês tenham gostado. A gente está fazendo isso aqui com muito carinho. A intenção é passar a informação para vocês de uma forma bem simples. Então, mandem suas dúvidas, críticas, sugestões. Estamos abertos. Seja pelo site. Qual que é o site, Marina? laçospodcast.com.br. O e-mail. laços@laçospodcast.com.br. E no Facebook, Laços Vet. Também no Twitter, @laçospodcast. Contamos com a participação de vocês aí durante a semana para que a gente possa fazer um programa muito legal. Um beijão a todos, muito obrigada. Tchau. Beijo, tchau. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.